Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, o seu programa inteligente, direto dos estúdios da Nova TV Alto Tietê. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, horário Brasil. Quero primeiramente agradecer aqui a Deus, a nossa audiência e os nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal. Mas hoje eu quero fazer um agradecimento especial à direção aqui da Nova TV Alto Tietê, que tem proporcionado aqui esse espaço, onde está levando conhecimento, experiências, não só com o meu programa, mas com programas evangélicos, de esporte, de empreendedorismo. Então, a minha gratidão aqui à direção da Nova TV Alto Tietê. Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Muito prazer. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Olá, pessoal, estamos de volta e ao vivo. Curta, comente e compartilhe. E hoje o nosso bate-papo é sobre liderança. Só um minutinho, pessoal. Estamos aqui ao vivo, aqui é isso mesmo, tá? Hoje o bate-papo é sobre liderança humanizada. Estamos aqui com a Aline Violini, executiva de RH do agronegócio. Aline, seja bem-vinda. É um prazer ter a sua participação aqui no programa. Obrigada, Cláudia. Obrigada pelo convite. Obrigada à Nova TV Alto Tietê pelo espaço, por ceder aqui esse espaço para a gente poder fazer esse bate-papo. Maravilha! Fala um pouco mais sobre você, sua carreira. Vou começar pelo meu papel mais importante, tá? Sou mãe da Clarice, de 10 anos. 10 anos? Exatamente. Sou paulistana, morei aqui bem perto dos estúdios, aqui perto de Guarulhos, por muito tempo. Sou executiva de RH. Há 20 anos, tenho 20 anos de carreira e de Só 20 anos, né? Logo ali, logo ali. Mas tem 9 anos que eu atuo exclusivamente aí na área de recursos humanos dentro do agronegócio. Tá certo, muito bacana. E fala um pouco sobre o agronegócio, né? Embora esteja crescendo muito, mas muitas pessoas ainda não conhecem ainda. Fala um pouquinho, né, sobre o agronegócio. Quando a gente fala de agronegócio, tem várias vertentes, certo, né? A gente está falando de defensivos agrícolas, a gente está falando de sementes, a gente está falando de pecuária. Então, assim, o agronegócio ele é muito amplo, né? Então, a organização que eu trabalho, ela trabalha exclusivamente com defensivos agrícolas e sementes. Maravilha. Realmente a gente vem percebendo muito esse crescimento aí, né, É uma atividade essencial, né, Cláudio? Essencial, uma verdade. Atividade essencial. Até na pandemia foi um dos setores que precisou continuar operando para poder alimentar o mundo. Verdade. Então, o tema de hoje assim, é muito necessário a gente falar, né, que é liderança humanizada. Vamos começar então perguntando, o que é liderança humanizada? Cláudia, antes da gente entrar nessa pergunta, eu vou voltar uma pergunta para você, certo, tá? Pensa num líder ou numa líder que te inspira.
Não precisa me falar o nome, mas alguém que você teve aí durante a tua vida, durante a tua carreira, uma pessoa, um gestor que foi super importante para você, né? Por que será que essa pessoa te inspira tanto, né? E aí logo a gente vai voltar nessa pergunta do porquê que ela te inspira quando a gente for falar das características de um líder humanizado. Certo. Mas eu queria começar falando que liderança humanizada é quando uma organização coloca as pessoas no centro. Quando as pessoas estão no centro da tomada de decisão. Tá. É quando a gente olha para resultado, mas a gente entende que resultado se consegue por meio das pessoas. Então é sobre isso, tá? Liderança humanizada. Tá, e assim, a gente também ouve muito falar, né, até dentro aí das organizações, sobre o líder humano, né? Então, assim, para você, o que seria ser líder humano? E aí, dentro dessa questão da liderança humanizada, quais são as características, então, necessárias para se tornar um líder humano, como se fala aí nas organizações? Vamos voltar, então, naquela pessoa que você pensou. Certo. Na pessoa que te inspira. Você consegue trazer para mim 2 características que essa pessoa tem, que esse líder tem, e do porquê que ele te inspirou ao longo da sua vida? Com certeza, com certeza. Aliás, é uma grande líder que eu tive. Ela me... 2 características. Uma delas, assim, é empatia. E mais uma coisa que marcou para mim, com essa líder, que para mim é um grande exemplo até hoje, portas abertas. Você diz assim no sentido de permitir, de ouvir as pessoas. Tá bom. Escutativa. Exato. Entendi. São 2 características que eu ia citar mesmo. Quando a gente está falando de ser um líder humano, a gente está falando de empatia, a gente está falando de escutativa, a gente está falando de confiança, a gente está falando de transparência. E a gente está falando principalmente do gestor, do líder, tratar o indivíduo como indivíduo. Então, valorizar o que cada um tem de diferente. Entender que aquela diversidade dentro daquele time agrega valor. É por isso, um time de alta performance, ele só é de alta performance porque você tem pessoas diferentes lá dentro. Certo. Pessoas que pensam diferente, que têm características diferentes. E um líder humano, ele valoriza isso. Ele entende o indivíduo. Então, é mais ou menos por aí. Quando a gente fala também de empatia, eu lembro muito... Eu escutei uma vez uma frase de um consultor de diversidade, que ele falava assim, gente, o que é empatia? Né? Empatia é se colocar no lugar do outro. É o conceito básico, né, que a gente conhece. Mas pensa, será que é possível você se colocar no lugar do outro? Ele dizia assim que é impossível. Não tem como você sentir o que o outro está sentindo, né? Então, assim, e ele trouxe um conceito muito legal que eu levo muito para minha vida. Ele disse assim, empatia é você acolher o diferente, é você acolher o outro, a diferença do outro, o ponto de vista diferente do outro. Então, empatia está muito mais relacionada em você acolher o diferente do que você tentar se colocar numa posição que é impossível. Né? Então, quando o líder ele acolhe essa diversidade, isso leva ele para um caminho de ser um líder mais humanizado. Sim, sim. Né? Você citou um ponto até interessante aí, Aline. Realmente é difícil você se colocar no lugar da pessoa, porque as pessoas têm histórias de vidas diferentes. Exatamente. Experiências diferentes, vivências diferentes. Então, assim, cada pessoa tem o seu mundo. Exato. Né? Seria mais ou menos isso, Aline? Mais ou menos isso. Muito do teu comportamento que você exerce hoje está conectado, ele vem da sua história de vida, né? Do que você viveu lá atrás, do que você aprendeu com seus pais, com a sua família, com quem esteve ali. Então, é importante entender, trazer para a consciência, né? Da onde vem esse comportamento. Quando um gestor ele vai dar um feedback para um profissional ou fazer um reconhecimento, é muito importante ele saber realmente quem é aquela pessoa, né? Porque tem gente que valoriza muito um reconhecimento financeiro, por exemplo. Tem outras pessoas que valorizam muito mais uma exposição, um reconhecimento público. Sim, sim. Né? Eu sou um desses, viu, Aline? Então. Não sei se você conhece o disco é o I de influência. Sim. Eu preciso aparecer, preciso ser notado. Exato. Então, assim, aí adianta, de repente eu vou estar oferecendo um tipo de reconhecimento para o meu colaborador do meu time que não é aquilo que ele valoriza. Então, quando você conhece o indivíduo e valoriza a característica de cada um deles,
você começa a fazer uma liderança mais humanizada, né? Uma outra coisa que eu sempre trago, né? Hoje a atenção é o bem mais precioso. Atenção. Atenção, ter a atenção de alguém, né? Então, assim, para ter escuta ativa, você precisa estar presente. Naquele momento com aquela pessoa. Verdade, Aline. Não é? Então, assim, quantas vezes a gente fala algo para alguém e percebe que a pessoa não ouviu? A pessoa tá pensando em outras coisas, a pessoa não estava né? presente, É né? verdade. Durante a pandemia veio toda essa... Vamos fazer meditação. Para quê? É justamente para trazer as pessoas para o presente, né? Então, o bem mais precioso que você pode ter de alguém hoje é a presença, é a escutativa. Então, quando você estiver com alguém do teu time fazendo uma conversa, esteja presente. Traga para a consciência, né? Se você é uma pessoa, por exemplo, que se distrai muito fácil, ou que está com a cabeça a mil ali pensando em 1 milhão de coisas, você precisa exercitar isso, verdade, né? Aline. Trazer para a consciência e dizer... respirar fundo e dizer, não, agora eu tô aqui para ele ou para ela. Verdade. Né? Então, para mim, escutativa é isso. É se conectar com o momento presente. Né? Exato. Porque eu sempre falo que a nossa mente era muito, assim, muitas informações muito presa ao passado, natural. Ansiedade, passado, depressão, futuro, ansiedade. Então, há muitas informações que fica pensando ali, tal, informações do passado, futuro, tal. E aí, a pessoa tá falando com você e você tá ali voando ali nos seus pensamentos, né? O que eu vou fazer amanhã? Por exemplo, amanhã eu vou ter uma prova, um exemplo, né? Então, quer dizer, então é você respirar, como você falou, trazer o seu centramento pessoal para o momento presente, porque aquela pessoa que está falando com você, ela está te valorizando, não é verdade, Aline? Perfeito. Porque se ela está falando com você, é porque você ali para ela é imprescindível naquele momento. Exato. Então, você tem que dar o seu tempo. Exato. Né? Sua atenção. Então é muito justo a gente retribuir. Exato. E eu acho que isso também, não tem como a gente falar de liderança humanizada sem falar de segurança psicológica, né? Então, assim, quando você promove um ambiente de escutativa, né? Quando você considera o indivíduo, todos os indivíduos ali dentro do seu time, você está promovendo um ambiente seguro do ponto de vista psicológico, né? E eu até estava lendo um artigo esses dias que estava escrito assim, tinha uma pergunta, né? A sua empresa é uma empresa mentalmente responsável? Né? Então, assim, da onde vem isso, né? A segurança psicológica tem a ver com saúde mental, né? Tem a ver com você oferecer um ambiente adequado para as pessoas poderem trabalhar, né? Em termos de estrutura, de recurso, de remuneração, mas também um ambiente onde a pessoa possa dizer o que ela pensa. Exato. Aonde seja valorizado, né? E as pessoas só vão dizer se elas sabem que elas estão sendo ouvidas. Sim. Né? Senão não vai dizer nada. Né? Se você sabe que você não vai ser ouvido, você vai fazer o quê? Eu não vou falar nada, né? Vou ficar quieta aqui no meu canto. É aquela situação lá que quando você entra numa reunião, a pessoa entra calado, sai calado, de repente ela não teve a oportunidade, ou então ela não teve essa segurança psicológica em poder se expressar, em poder, de repente, até questionar alguma coisa. E aí, quer dizer, cai nessa questão da segurança psicológica. É porque, assim, historicamente, a gente vem de uma sociedade, de organizações, que o erro ou falar alguma besteira é sempre punido. Né? Então, você normalmente espera uma punição. Então, aquilo te inibe. Né? É como com os nossos filhos. Né? Tem uma consequência, uma punição, né? Eu lá atrás, né? Na minha época, quando normalmente a gente sofria isso, se fizer isso errado, vai sofrer uma punição. Exato. Então a gente vem de uma sociedade, né? De uma cultura desse jeito, né? Hoje tem muitas organizações já mudando esse olhar. Né? De que o erro ele precisa ser considerado um processo de aprendizado. Sim, sim. Então, e não é punição, né? É um processo de aprendizado. E aí muitas organizações estão numa cultura do tipo, vamos então ter projetos piloto, ao invés de começar com uma coisa grande, vamos fazer uma coisa pequena, vamos testar, vamos errar pequeno, vamos aprender, depois a gente escala. Sim. Né? Isso é errar inteligente. Né? E a gente sabe que, através dos erros, nascem os acertos. Perfeito. As melhorias, as correções. Mas eu quero te falar uma coisa. Quando eu citei lá de portas abertas, dessa minha lírica que eu quero como exemplo, porque eu trabalhei 23 anos em recursos humanos, como eu te falei, né? E foi bem na época, que era o DP.
era mais Era só jovem, departamento era mais pessoal. jovem, então não tinha um RH, mas era aquela ideia do passado, como a gente está falando aqui de passado, né, de você traz ali conceitos, você carrega conceitos e bloqueios, então quer dizer, era uma época que a gente não podia entrar na sala do gerente. Então, quando eu te falei, Aline, que você pediu duas características, eu citei portas abertas porque, assim, nossa, é uma pessoa que até hoje eu tenho como uma inspiração para mim. E quando eu te falei de portas abertas, porque realmente ela permitiu, ela quebrou aqui naquele momento, aquele paradigma. Né? Então, quer dizer, então a gente passou a entrar na sala, se comunicar. Então, aí entra um pouco da segurança psicológica, porque a gente tinha a oportunidade de entrar na sala dela e poder se expressar, poder levar opinião. Então, isso tem a ver um pouco com a segurança psicológica, né, Aline? Exato. Hoje, há muito tempo já, as empresas não têm mais sala fechada, né? A gente fala que é open space. E eu tô revelando aqui a minha idade, né? Porque isso aí faz tempo, Aline. Lá, quando eu era mais jovem, não tinha acesso. Então, agora é um open space que a gente fala. Mas eu peguei essa época nova aí, tá, Aline? Também não sou tão velho não, gente. Eu peguei essa época que na mesma bancada senta o gerente, todo mundo junto, né? Mas você vê que essa sua gestora, naquela época, que ainda era uma coisa que não era tão falada, ela já entendia que era importante. Exato. Não é? Exato. Então, assim, eu acho que é sobre isso, sabe? É a gente saber olhar para o indivíduo e saber como esses indivíduos se complementam. Hoje em dia, se fala muito também... Assim, as empresas têm muito essa cultura de plano de desenvolvimento individual, né? Então, vamos lá. O que você tem de ruim que você precisa melhorar? Aí você bota lá, né? No seu plano de desenvolvimento individual. Isso aqui tá ruim, preciso melhorar. Mas e se ao invés da gente fazer isso, se a gente colocar o que você tem de bom e fazer um plano para você potencializar aquilo que você tem de bom? Né? Então, imagina um gestor que olha para o seu time, identifica a potência de cada um, e coloca um plano de ação para potencializar aquilo que cada um tem de melhor. Aquele time pode ser excelente, né? É o que eu falo. Eu, por exemplo, eu dirijo meu carro, mas não sou uma motorista sensacional. Então, provavelmente, eu nunca vou ser excelente motorista, porque eu tenho que fazer muito esforço para ser uma excelente motorista. Agora, tem coisas que eu faço muito bem. Cozinhar, por exemplo. Então, eu consigo ser excelente na cozinha. Sabe? Então, eu acho que é um pouco disso. Um líder que exerce uma liderança humanizada, ele está sempre olhando para isso, para a potência de cada um. Poxa, sabe? bacana, Aline. Sim. E como isso se complementa ali dentro daquele time. E isso é um time de alta performance, na minha opinião. Ele enxerga as fortalezas. Exato. E não só os pontos de melhoria. É claro que eu sempre também falo que quando aquele ponto tá te prejudicando no seu ambiente de trabalho, você tem que buscar melhoria, sim. Mas tem pontos que não, que nem você. Tem dirigir o carro, de repente não é uma coisa que vai te afetar na sua vida. Exato, eu dirijo pouco. Você entende? Bem. Então você não tem que se preocupar com isso daí. Tem que preocupar o quê? Com os pontos fortes. O que eu posso extrair de melhor do Cláudio, né, da Aline, aqui do Abner. Né? Exato. Enxergar os pontos fortes, as fortalezas. Porque, na verdade, é uma crença também, né? Porque antigamente focava o quê? Nos pontos de melhoria, né? Exato. Eu nem gosto de usar a palavra pontos fracos, tá, Aline? Eu gosto de usar pontos de melhoria. Mas antes era focar o quê? Tem fraqueza? Desenvolve isso daí e tal. Não, hoje tá mudando, né? O que você tem de forte? Exato. Trabalhar de uma maneira estratégica. Sim. E não trabalhar assim, porque antes também, no passado, era muito o esforço que era premiado, né? Eu me dediquei muito, meu trabalho é muito difícil, eu trabalho muitas horas por dia. Eu falo, gente, ser workaholic não tá mais na moda. Não, assim, esquece. Né? Vamos trabalhar de maneira... smart, que a gente fala, né? Vamos ser estratégico, vamos ser esperto, né? Então, assim, vamos colocar energia em gerar resultado. Verdade, Aline. E não colocar energia em ser alguém que a gente não é. Né? Muitas organizações ainda tem uma cultura que exige que a pessoa seja alguém que ela não é. Aí ela fica ali colocando energia em ser alguém que ela não é, enquanto essa energia podia estar na geração de valor, na geração de resultado. Sim. Hoje, trabalho não está mais conectado só com sobrevivência. Né? Ele está conectado com propósito. Verdade. Ele está conectado com felicidade. Né? Quando as pessoas chegam para mim e falam, mas a sua vida pessoal, sua vida profissional, eu falo, gente, então, a Aline, ela é uma só. Não tem vida pessoal de um lado e profissional do outro. A Aline é uma vida só, única. Né? Então, a empresa que olha por esse lado e valoriza o aspecto do indivíduo e como as pessoas se complementam naquele ambiente... Verdade, Aline.
Para mim, isso é uma organização mentalmente responsável, é uma organização humanizada. Sim. E tudo isso se dá no dia a dia por meio da liderança. Sim, sim, né? A sim. liderança que exerce esses comportamentos no dia a dia, que fortalece essa cultura humanizada e torna a organização cada vez mais sustentável a partir daí, né? Com certeza. E você citou uma coisa aí que eu lembrei agora, a gente fala muito de perfis comportamentais, mas você falou um pouco aí das diferenças, né? Então, na verdade, Aline, colocar... Eu não preciso exigir tanto de uma pessoa tentar desenvolver algo que não é o forte dela. Então, de repente, não seria o caso também dos líderes de colocar as pessoas certas no lugar certo? Perfeito. As organizações, elas são grandes, pequenas ou não. O Cláudio é bom para vendas. Exato, não importa o tamanho da organização. Para mim, sempre tem um melhor lugar para aquela pessoa, sabe? Porque quantas vezes você trabalhou em RH, Cláudia? Eu trabalho há 20 anos em RH, eu tenho vários amigos. Quantas vezes a gente já não cometeu um erro de colocar um cara super técnico, excelente, você vai lá e bota ele para liderar um time. Aí o que acontece? Ele é demitido. Sim. Um ano depois, né? Então, assim, ele é um cara claramente que queria uma carreira técnica e tá tudo bem, né? Sim. Então, assim, eu acho que o gestor precisa ter essa habilidade de identificar. Essa percepção. Né, de enxergar. Mas não só percepção, pergunta. Sim. Né? Faça boas perguntas. Sim. Eu falo pro meu time também, eu falo, gente, um capability, uma competência de um bom líder e nós aqui em RH é fazer boas perguntas. Verdade. A gente não precisa ter as respostas. Não. Né? Então, assim, vamos fazer boas perguntas para a gente chegar na melhor decisão, chegar no melhor caminho. Sim. Então, pergunta para as pessoas do seu time o que você gosta de fazer. Sim. Né? Sim. O que te energiza, o que te motiva. Sim. Né? O que você quer para o futuro. Tenho certeza que você vai achar um lugar. Verdade, Aline. Né? Eu tenho uma história muito legal no meu time, que eu contratei um profissional há quase 2 anos, 1 ano e meio atrás. E ele é surdo. E aí ele chegou... né? E aí a gente começou a trabalhar com ele e eu não conseguia trabalhar com ele. E assim, eu falava, gente, mas o que eu tô fazendo de errado? Né? E aí eu comecei a conversar com ele e aí eu fui procurar uma profissional, que ela é especialista em pessoas com esse tipo de deficiência. E aí ela me deu uma aula de como que eu deveria liderar esse profissional para extrair o melhor dele. Sim. Então, quer dizer, ele estava ali o tempo todo. Eu, como líder, que precisava adaptar o meu comportamento para conseguir potencializar o que ele tinha de bom. Exato. Né? Então, assim, você vê, isso foi recente, com 20 anos de carreira, eu não sabia como trabalhar com um profissional com esse tipo de deficiência. Mas você sabe que o que você está fazendo aqui agora, Aline, é o que os líderes precisam fazer. Porque aquele líder que fala que é Superman, que sabe tudo, tá fadado ao fracasso. Ele tem que reconhecer que às vezes precisa melhorar alguma coisa, que nem você está dando um exemplo prático aí, de uma situação que você não vivenciava. E que você reconheceu que você precisava mudar em alguma coisa. E buscar ajuda, né? Buscar ajuda. Eu preciso aprender. Porque a maioria dos líderes tem medo de buscar ajuda. Ou tem medo de repente, querer se expor. Não, ao contrário. Poxa, eu preciso dessa ajuda. Como que eu vou fazer nessa situação? Tem uma pessoa chamada Brené Brown, muito super conhecida, né? Ela tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Coragem de Ser Imperfeito. E tem outro que chama Coragem de Liderar também. Que ela fala muito sobre isso, ela fala sobre vulnerabilidade. Então, qualquer pessoa, né? E os líderes principalmente, você demonstrar vulnerabilidade, demonstrar que você não sabe, é um sinal de fortaleza. É uma fortaleza, não é um sinal de fraqueza. Não, jamais. Né? Então, assim, não tem problema você falar não sei pro seu time. Exato. É claro que, assim, precisa ter o mínimo de direcionamento estratégico ali dentro daquela organização, de negócio, todo mundo sabe. Mas, assim, quando você constrói junto, quando você encontra as respostas juntos, o convencimento das outras pessoas e alcançar o resultado é muito mais rápido, muito mais fácil. Muito mais. Né? Então, ela fala muito sobre isso. Então, não tem problema você demonstrar uma fraqueza, uma vulnerabilidade. Jamais. Naquele momento, eu falei, gente, eu preciso de ajuda para aprender a extrair o melhor dessa pessoa. Sim, sim. Mas isso é preocupação com as pessoas. Porque eu sempre falo ali que todas as áreas são importantes. O RH, ele precisa lidar com pessoas. Então, quer dizer, você tem que reconhecer isso, porque você está lidando com pessoas. Né? Mas eu quero fazer aqui, tem alguns comentários aqui, Aline. Aqui, ó. Fernanda
Luciana MR, boa tarde. Fernanda Pires, que bate-papo necessário. E aqui o Jefferson Gustavo. Que incrível esse conceito e faz todo sentido. Muito legal, obrigada pelos comentários. Ellen Prats, falando sobre a importância da saúde mental, necessário falar sobre esse tema de saúde mental, né Aline? E Luísa Moraes, adoro a Brené Brown. Adoro a Brené Brown, que papo necessário, olha aí, tá vendo? Pessoal, gratidão, pode encaminhar comentários e perguntas, aproveite aqui, ó. Obrigada, gente, pelos comentários, tá ótimo o papo. Mas é o que eu falo, né, muitas pesquisas que eu já vi, né, nesses 20 anos de RH, colocam por que as pessoas pedem demissão das empresas, né? Um dos motivos principais é o gestor. A pessoa não pede demissão da empresa, ela pede demissão do ou da chefe. Né? Então, assim... Ou do chefe, né? Esse assunto, realmente, promover um ambiente de segurança psicológica, ele está totalmente conectado com a saúde mental das pessoas. E é um problema da sociedade. Se é um problema da sociedade, é um problema das organizações também. As empresas precisam estar atentas a isso. Sim, né? sim. Então, quantas pessoas se afastam do trabalho por conta de problemas de saúde mental? Verdade. Né? A pandemia trouxe isso à tona, mas isso sempre existiu, né? Isso sempre teve nas organizações, né? Só não era um tema tão valorizado e a gente não dava a devida importância, né, para isso. E eu acho que o líder tem um papel fundamental aí. Muito. Né? De tornar um ambiente leve, trazer um ambiente que as pessoas podem se expressar. Né? Os times que eu venho trabalhando é incrível. Tem hora que a gente fala tanto, que eu falo, gente, não tá bom, hoje deu, né? Porque o ambiente é tão seguro, mas é excelente, é sobre isso. Né? Que bom que você proporciona isso lá pro seu time, viu, Aline? Parabéns. E quando tem sempre aquele que não fala muito, né? Então, assim, faça... Que é natural, mas a gente como líder tem que dar uma puxadinha nele. Mas faça nele. a pergunta certa, fala, olha, eu tô interessada em ouvir a sua opinião. Exato. Né? Eu quero saber qual é a sua opinião. Ou procura a pessoa depois. Por que você não falou? O que você acha? Sim. Né? Observa a linguagem corporal das pessoas que trabalham com você. Que é importante a linguagem corporal, né? Para você entender o que cada um está sentindo. Antes de você entrar numa sala e fazer as cobranças de trabalho, fazer lá o acompanhamento do trabalho, faça a pergunta principal. Como você está? Sim. Como é que você está se sentindo hoje? Isso é importante, né, Aline? Né? Faça essa pergunta. Né? Porque isso mostra que você se importa. Muito, verdade, Aline. Né? Isso é liderança humanizada, na minha percepção. Muito bom, Aline. Perfeito, Aline. E assim, e como que as organizações podem contribuir, Aline, para poder desenvolver essas características nesse líder aí mais humano, né? É muito, para mim, está muito conectado com cultura. Com cultura? Cláudio. Então, assim, precisa ser uma cultura daquela organização. Tá. Né? E esses comportamentos a gente precisa observar desde o presidente, desde o CEO. Precisa estar nesse profissional. Né? É o que a gente fala, né, de walk the talk, em inglês, né? Que é você realmente ter os comportamentos que você está falando ali no discurso, não ficar só no discurso, demonstrar aqueles comportamentos no dia a dia. Né? Quando a gente fala de desenvolvimento da liderança nesses comportamentos, além de ter uma cultura forte ali, que estimula esses comportamentos, quantos programas de liderança a gente já não fez, né? Você deve ter feito um monte, né? De botar os líderes dentro da sala de aula e falar sobre liderança, né? Mas isso é só 10% do desenvolvimento de um indivíduo. Né? A gente fala muito na organização onde eu trabalho do conceito do 70-20-10. 70-20-10. Que 70% do desenvolvimento de uma pessoa, ele está no on the job, que é a pessoa executando, a pessoa sendo exposta às situações ali, para ela gerar o desenvolvimento e o comportamento esperado. 20% está em mentoria e coaching, e só 10% está em treinamento formal. Então, quantas organizações já não investiram em colocando as pessoas dentro da sala de aula? Ao invés de você estimular... Focando toda a energia só no treinamento ali. Dá um projeto, coloca a pessoa, expõe a pessoa. Ao invés de você fazer a apresentação para a diretoria, coloca uma pessoa do seu time.
para fazer a apresentação para a diretoria e você apoia. Né? Então, assim, a gente precisa proporcionar oportunidades de exposição, Certo. colocar as pessoas em projetos para que elas possam executar no dia a dia e aprender errando. Sim. Né? Isso é o que gera o maior aprendizado. É. Né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, a gente fala sinestésica. Então, assim, para eu aprender, eu preciso sentir no corpo. Então, assim, para mim, isso é super importante. Né? Sentir, estar ali, vivendo o calor. Né? No agronegócio, eu trabalho no negócio de sementes e eu precisei aprender sobre milho e soja. Sim. Eu fui para o campo, né? Conversar com os agrônomos. Eu fui nas feiras do agro para entender, conversar com o agricultor. Então, isso gerou muito mais aprendizado para mim do que se eu fizesse um curso online sobre agronegócio, sobre milho e soja. Né? Ter essa vivência... Vivência prática. Prática, exatamente. Então, assim, como gestor, exponha o seu time a situações onde essas pessoas podem desenvolver as habilidades. Né? Eu tinha uma chefe que sempre falava para mim, que ela, inclusive, é um dos exemplos que eu tenho também. Ela dizia assim, Aline, ó, quando você estiver entediada, você me fala que eu te dou um projeto, eu te arrumo um projeto. Eu ponho você em alguma coisa nova. Isso é o que mais gerou aprendizado para mim a vida inteira. Sabe? Então, acho que é por aí. Tem que olhar para os 70. O 20 e o 10 são importantes. Sim, mentoria, claro. eu acho fantástico, coaching. Mas, assim, você tá exposto, você tá inserido no ambiente, isso vai te o que faz desenvolver a muito mais, com certeza. Então, assim, quer dizer, para poder desenvolver essas características, então começa pela cultura. Tem que ser uma cultura mais humana. Que estimula isso, estimule ali a questão da liderança humanizada. Sim. Mas eu também acredito também que não só da parte do líder, mas as pessoas também têm que ter sua autorresponsabilidade. O time também tem que ser autorresponsável em poder proporcionar um ambiente mais adequado também. Sim. Evitar ficar reclamando, fofoca, né? Proporcionar que eles têm que contribuir também com o líder, não é só o líder, né, Aline? Sim, o líder time também tem que estar ali junto ali, né? De realmente fazer o melhor. De repente você ser uma pessoa de cooperação, ajuda o colega do seu lado, por isso que ouve o seu colega. Por isso que quando você está inserido numa organização ou numa equipe, num time, Cláudio, precisa estar conectado com o teu propósito. Né? Tem que fazer sentido para você estar ali naquele lugar. Porque só assim você vai conseguir ser uma pessoa colaborativa e trabalhar junto em equipe. Sim, sim. E é muito importante o líder também entender, o Han Charan fala isso, né, nos livros dele. Ele fala que você tem que entender quem você representa como líder. Se você está diante dos seus pares, do CEO, da liderança sênior da organização, você representa o seu time. Certo. Se você está ali com o seu time, você representa aquela organização. Então, esse é um desafio do líder, né? Saber navegar nesses papéis, nesses diferentes fóruns, nesses diferentes momentos e saber quem eu estou representando ali naquele momento. Sim. Né? Então, para mim é uma fala muito sábia do Han Charan, né? Então, assim, eu represento o meu time em alguns momentos e represento a organização em outros. Perfeito, Aline. Né? E tá tudo bem, você vai navegando nesse ambiente, perfeito. Né? Tem alguns comentários aqui ainda. Diana Alcântara, parabéns pela live. E tem aqui a Luísa Moraes. A pergunta é: como mostrar aos líderes a importância de colocar a cultura na frente dos lucros? Qual a forma prática de trazermos ao líder que o como importa? O comportamento, né? O como ele faz importa, né? Eu acho que é importante mostrar qual é o impacto do comportamento do líder na pessoa, né? No time. Né? O líder precisa ter consciência do que ele fala, do que ele faz, qual que é o impacto que aquilo gera no time dele. Né? Porque muita gente se torna líder e não tem essa consciência. Fala, nossa, às vezes se eu falar a palavra facão, o que meu time vai entender? Demissão. Né? Então, assim, a gente precisa, como líder, ter consciência do impacto que a gente causa no nosso time. Então, a gente precisa mostrar para os líderes, né, esse impacto. Então, eu acho que é um pouco por aí. E, assim, o resultado, ele só vem por meio das pessoas. Sim. Né? Então, para uma organização ser sustentável, dar resultado,
é sempre através das pessoas. Eu tive uma experiência numa outra organização que eu tive uma troca muito grande no time de liderança durante um ano. Então, durante um ano, muita gente saiu, a liderança sênior, assim. Então, uma pessoa foi para outro negócio, uma pessoa foi promovida, uma pessoa saiu da empresa, teve um turnover muito alto naquele grupo. Realmente os resultados ficaram prejudicados. Sim. Porque aquilo não era sustentável. Não era sustentável. Né? A principal liderança da organização estava se movimentando demais. Então, assim, o resultado não veio porque ele vem através das pessoas. Sim. Ele vem por meio das pessoas. Então, é essa conversa que a gente precisa fazer com as nossas lideranças. Perfeito, Aline. Né? Tem um outro livro muito bom também, eu vou lembrando, né, Cláudia? A gente vai falando, eu vou lembrando. Tem um outro livro muito bom que chama Organizações Sem Medo, que é da Amy Edmondson, que ela é uma consultora, ela é a guru da segurança psicológica. Verdade. Tem um monte de vídeo dela na internet. Ela que cunhou esse tema aí, segurança psicológica, nos anos 1990, alguma coisa aí, né? E ela, num dos vídeos dela, ela traz um exemplo de um hospital, né? Imagina, uma equipe de um hospital, médico, enfermeiros e tal. E ela traz um exemplo onde tem uma morte de um paciente que é causada porque uma enfermeira não tinha segurança psicológica para trazer um tema para o médico responsável ali naquele turno de trabalho. Então, olha só, aonde a segurança psicológica pode impactar. Sim. Né? Então, nós estamos em organizações no mundo corporativo, mas eu também ouvi uma palestra esses dias de um comandante do BOP, do Rio de Janeiro, né? No encontro de RH também. E ele fala imagina eu liderar um time que eu preciso manter ele engajado com um salário pequeno, um soldado, que ele precisa ir para a rua todo dia e aquele trabalho pode custar a vida dele. Nossa, Aline, esse ponto que você falou é importante, mas olha só, eu vou pedir aqui um breve intervalo, que o bate-papo tá bom demais. Eu quero voltar nesse assunto aí, hein, do salário e tal, que isso é bem interessante falar, tá certo? Combinado, pode deixar. Pessoal, vamos a um breve intervalo, mas fique aí com a gente, é rapidinho. E Reconstrução, Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá pessoal, estamos de volta e ao vivo. Curta, comente e compartilhe. E o bate-papo de hoje é sobre liderança humanizada. Estamos aqui com a Aline Violini, executiva de RH do agronegócio. Aliás, o bate-papo tá incrível, gente. Mas, Aline, antes do intervalo, você citou que você participou de uma palestra do BOP, né? Fale um pouco sobre isso daí. Eu fui num encontro de diretores de recursos humanos em São Paulo e a gente recebeu um comandante do BOP do Rio de Janeiro, onde ele veio falar justamente sobre liderança humanizada. E eu fiquei, nossa, mas um lugar onde precisa ter tanta disciplina, né? E ele estava trazendo justamente o desafio que ele tem de manter
os soldados ali engajados com um salário pequeno e também sabendo que o trabalho dele pode custar a vida dele todos os dias. Né? E aí o que ele fez para tentar realmente tornar o ambiente mais humano ali naquele lugar onde... Porque foi o que ele falou. Ele falou, o BOP eu só entro quando tá o caos. Quando nada resolveu, aí chama o BOP. Ele falou, então eu já sei que eu vou lidar com situações que é o caos e a pressão. E ele começou a fazer um trabalho com uma psicóloga no batalhão dele, com vários, né, psicólogos e psiquiatras de saúde mental. Porque o tipo de trabalho que eles exercem ali, tinha muito soldado que aquilo estava afetando a família. Então, ele chegava em casa e tratava o filho mal, tratava a esposa mal, tratava a família mal, porque ele tinha que exercer aquele papel mais duro no dia a dia. Então, ele começou a fazer um trabalho, ele pediu ajuda também. Tá vendo? Né? Ele pediu ajuda de uma turma de médicos, de psicólogos, para poder fazer conversas ali internamente, para tratar de saúde mental e entender o que ele, como líder, podia ter comportamentos mais humanizados. E ele demonstrou no discurso dele vários momentos assim que ele entendeu, que ele tinha empatia. Né? Então ele sabia, o fulano é pai de 2 filhos, mora não sei aonde, viveu uma situação XYZ. Ele trouxe inclusive um exemplo de um soldado no Rio de Janeiro, é um caso que ficou bem conhecido, né? Que estava tendo ali um movimento com um bandido, um sequestro num determinado lugar, e aí tinha um senhor com uma furadeira na laje de uma casa, com uma furadeira na mão. E aí um dos policiais do batalhão dele confundiu aquele senhor, a furadeira com uma arma de fogo. Teve esse caso aí. E aí ele atirou, né? Ele alvejou aquele senhor ali em cima. Imagina este soldado, ele deve ser punido ou não? Porque foi um erro. E aí isso gerou uma super discussão ali na reunião que a gente estava. Difícil, né, Aline? Né? Então a gente fala da cultura do erro nas empresas. Agora, claro, tem lugar que talvez o espaço para o erro não exista, né? Então imagina, eu não tenho resposta para essa pergunta. É difícil. Eu não tenho resposta, né? Mas esse soldado precisou de bastante tratamento, ele passou por julgamento, respondeu, né, um processo. Mas assim, essa foi a discussão, deveria ser punido ou não deveria? Mas o legal disso é que depois desse incidente, ele criou uma discussão onde... O que a gente aprendeu com isso? Sim. Ele fez essa discussão ali, né, com o batalhão dele. O que nós aprendemos com esse episódio? Pra gente não fazer de novo. Exato. E aí, uma série de protocolos também foram alterados ali dentro do batalhão dele por causa desse incidente. Né? Então, imagina, ser líder de pessoas... Não é fácil. Não é fácil. Né? Mas é como você falou aí, né? De repente teve um erro e o que nós podemos extrair como experiência desse erro. Exato. Para não repetir mais esse erro, por exemplo, né, Aline? Exato. E agora, assim, dentro da empresa, quando você pune uma pessoa que ela errou na empresa... Vai cair ali, a criatividade vai cair, a inovação vai cair. Perfeito. A inovação, ela só acontece quando as pessoas podem falar, quando você pode discordar, né? Discordar no bom sentido. Não é discordar e gerar um conflito, né? É gerar um conflito. É o conflito saudável. Exato. Conflito saudável. Né? Empresas que são mais produtivas, empresas que são inovadoras, são empresas que estimulam segurança psicológica. Sim. São empresas que estimulam comportamentos de líderes humanizados. Sim. Né? Porque daí a inovação, ela não tem como acontecer com uma pessoa só. Não. Ela é colaborativa. Exatamente. Ela precisa acontecer com um monte de gente junto. Exato. Né? Pensando junto, pensando diferente. Eu trabalho com um time que todos os dias alguém me dá uma opinião diferente do que eu estou pensando. Eu falo, gente, acho que vamos fazer do jeito A. Sempre tem alguém que fala que tem uma ideia melhor que a minha. Sempre. E eu acho incrível. Eu falo, nossa, que bom. E né? aí, Aline, a liderança humanizada, o líder humano... No mínimo, você vai pelo menos ouvir a pessoa. Permitir que ela fale, né, Aline? Qual que é a sua opinião aí? Às vezes, a gente já sabe a resposta por conta da nossa senioridade, por conta da maturidade. Sim. Ou porque você tem mais quilometragem, né, de experiência. Sim. Então, você já sabe a resposta daquela pergunta. Mas é importante você facilitar o caminho para a pessoa chegar lá,
porque isso vai proporcionar Sim. desenvolvimento para ela. Sim, com né? certeza. Quantas vezes também... Ela vai se sentir pertencente, né? Exato. Eu já Poxa, pelo menos a Aline me ouviu. Perfeito, ela se importa, né? Por mais que seja um não, né? Sim, Fala, ó, não, a gente não vai fazer assim, porque sim. não dá, não tem como. Às vezes a gente precisa ter uma postura mais diretiva, Sim. porque precisa ter uma entrega de resultado Sim. que a gente é responsável e tá tudo bem. Mas também, de né? repente, numa situação dessa daí, você acaba aprovando a ideia da pessoa. Perfeito. Se você for, poxa, essa ideia é boa. Ou você fala, nossa, nessa situação não vai rolar, mas eu acho que numa outra situação pode rolar. Exato. Então acho que tem um pouco disso também. Quantas vezes com o meu time eu já me peguei em situações assim que a pessoa fala, não, mas Aline, eu quero fazer desse jeito. E eu com uma opinião contrária. Eu falei, mas vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Não, mas eu quero, tá bom. Então você vai. Né? Se der certo, nossa, excelente, vai ser incrível. Se der ruim, eu te ajudo. Vai que eu te ajudo. Sim. Porque você precisa também dar uma segurança. Exato. Né? E aí lá na frente dá ruim, né? Então, assim, tem gente que aprende pela dor e não pelo amor, né? Sim, e sim. tá tudo bem. Sim, não, com certeza. A gente, como líder, saber proporcionar isso para as pessoas, né? Verdade. Aline, e por que a liderança deve ser humanizada em vez daquele modelo de comando e de controle? Eu acho que daí a gente volta naquela fala que o trabalho hoje, né, ele não está relacionado só com sobrevivência mais. Né? Quando as pessoas trabalhavam só pelo dinheiro para sobreviver, o comando e controle funcionava, porque eu tinha que obedecer. Né? Hoje em dia não é mais sobre isso. É sobre ser feliz, é sobre propósito. Então, a pessoa precisa estar inserida num ambiente que ela se conecte com isso. E o principal responsável é o líder. Né? Eu já tive essas novas gerações que estão chegando, esses profissionais mais jovens, principalmente. Na minha casa, com a minha filha de 10 anos, comando e controle não cola. Né? Não cola, né? Então, assim, o líder ele precisa ter essa consciência de que essas novas gerações que estão chegando, elas se conectam com esses aspectos de propósito, de felicidade, com os valores, né? Eles não trabalham em organizações que não estão conectadas com seus valores pessoais, né? Então, assim, o líder precisa entender isso, né? Que o profissional ele tá lá porque ele quer ser ouvido. Ele quer estar num ambiente que ele possa ser genuíno. Então, o comando e controle não funciona mais por isso. As pessoas não se conectam mais com isso. Poxa, realmente, como você falou, né? Estamos em tempos diferentes, onde que a gente tem que se preocupar. Porque antigamente se falava assim, poxa, eu em casa eu tenho que ser uma coisa, no trabalho outra. E isso é impossível. Eu acho impossível. Isso é impossível. É uma pessoa só. Então, quer dizer, hoje, as empresas, os líderes, estão percebendo que a gente tem que se preocupar, sim, com a saúde e o bem-estar das pessoas. Perfeito. Né? Então, essa questão do comando já não vira mais. Como você vem falando, Aline, é ser algo mais humano. Poxa, permita a pessoa pelo menos falar. Né? Não, até no BOP, que eu fiquei imaginando isso, né? Precisa de ajuda, pedir ajuda é uma virtude. Na minha visão. E é o que os grandes gurus aí da área de gestão de pessoas têm falado muito sobre isso. Que é uma coisa difícil, né? As gerações anteriores têm muito dessa coisa de eu tenho que ter todas as respostas. Né? Eu não posso demonstrar... Eu sou pai ou mãe, não posso demonstrar fraqueza para o meu filho. Bem né? assim. Preciso mostrar que eu sou forte. Gente, as pessoas têm sentimentos e emoções, e isso está inserido em todos os momentos da nossa vida, principalmente dentro do ambiente de trabalho. Quantas mulheres que eu conheço, que são minhas amigas executivas, enfim, que elas falam, nossa, odeio chorar no trabalho. Chorar no trabalho é muito ruim. Mas, gente, mas chorar é parte da vida. E você tá na sua vida, pelo menos 8 horas do seu dia dentro da empresa, virtual ou presencial. Então tá tudo bem, né? A liderança ela precisa aprender a acolher o sentimento e as emoções ali, né? O que está acontecendo. Tem hora que não dá para conversar, né? E tá tudo bem. Tem momentos que você vai dar o feedback para alguém, olha, eu preciso conversar com você, trazer um feedback. Tá tudo bem, pode ser hoje, você tá legal. A pessoa pode muito bem falar, olha, hoje não... Pode ser amanhã, né? Sim. Ou você recebe um feedback e fala, olha... Não tenho o que dizer para você agora. Eu vou pensar sobre isso, mas eu quero voltar nesse assunto com você. Tá tudo bem, né? A gente tem que respeitar o tempo de cada um. Verdade, Aline.
também, né? Poxa, e aí tem até um pouco, isso tem até um pouco a ver com a questão da inteligência emocional, né? De você perceber o ambiente, perceber que de repente ali naquele momento ela não está bem. Então, vamos deixar ela para um outro momento, porque para uma outra situação, para conversar com ela. Mas para a gente chegar nessa decisão, Cláudia, a gente precisa trazer para a consciência e fazer de maneira intencional. Certo. Porque tem muitos comportamentos na gente que eles são muito automáticos. O julgamento é um deles. É automático do ser humano. Você olha, você já julga. Verdade. É automático, você não tem como evitar. Então, qual que é a dica, né? Traz isso para a sua consciência. Né? Faça uma pausa e pense sobre aquilo de forma intencional. Qual que é a melhor atitude aqui nesse momento? Sim. Né? E não vai no impulso. Então, é muito sobre isso. É sobre ser um líder humano, é muito sobre autoconhecimento. Né? Você saber quais são os seus gatilhos, quais são suas fortalezas, suas vulnerabilidades. Verdade. E lidar com isso da melhor maneira, trazer para a consciência. Então, tem vários livros que falam, né? Você precisa primeiro aprender a liderar a si mesmo, para depois poder liderar os outros. Então, para mim, começa tudo sobre autoconhecimento. Poxa, e autoconhecimento é fundamental para... Eu sempre falo que os grandes vencedores começam pelo autoconhecimento. Quem sou eu? Quais são meus pontos fortes? O que eu quero? O que eu não quero? Como eu quero estar daqui, de repente, há 1 mês, 2 meses, 3 meses. É tudo processo de autoconhecimento, né, Aline? Exatamente. E além de saber o que eu quero, o mais importante é você saber o que você não quer. O que não quer. Verdade. Né? Isso é mais difícil ainda. Você fala, não, eu quero... Todo mundo quer felicidade, amor, dinheiro. Todo mundo quer. E o que você não quer? Essa pergunta normalmente é mais difícil de responder. É mais difícil, né? E assim, Aline, e como promover dentro do ambiente, promover-se dentro do trabalho, um ambiente de confiança, de transparência? Que dicas você daria? Porque ele está falando aqui desde o começo sobre a humanização, do espaço adequado, onde as pessoas possam errar, e através do erro você não vai puni-las, você vai apenas conversar, aprender, né? E o que podemos mudar para aquilo não acontecer mais, né? Mas que dicas mais você poderia dar para a gente realmente, na prática mesmo, ter um ambiente mais de transparência, de confiança entre as pessoas? Eu estava ouvindo até um podcast sobre confiança esses dias e a pessoa estava dizendo que confiança é uma construção, né? Então, que você precisa vivenciar algumas situações ali com o seu time, com a pessoa, para você gerar a relação de confiança e construir, né? Eu acho que sim, é uma jornada, mas eu também tenho um pensamento diferente. Eu acho que se você está dentro daquela organização com aquelas pessoas, eu parto do princípio que existe confiança. Certo. Eu não parto de um princípio diferente, que não existe confiança. Eu sempre parto do princípio que estamos ali juntos por um motivo e que existe uma relação de confiança. Sim. Eu parto desse princípio. Às vezes já me dei mal, tá? Mas assim, não tem por que a gente se comportar diferente disso, né? Mas é lógico, vivenciando situações com aquelas pessoas que você vai construir uma relação de confiança. Agora, o que você trouxe da sua gestora lá no começo da nossa conversa, né? Do Portas Abertas. Por mais que hoje não tenha mais salas, o Portas Abertas, para mim, ele é substituído pelo estar disponível. Estar disponível. Boa, Aline. Né? Olha, aqui é aprendizado, né, Aline? Olha, já tô aprendendo aí, ó. Porque, nossa, estar disponível. Estar disponível. Quantas vezes a pessoa é assim, eu sou muito ocupada, eu não tenho tempo para falar. Cara, gostei, você Aline. Precisa priorizar o seu time. Né? Então, assim, priorize o seu time. É a partir daí que a confiança vem. Né? Porque o time sente isso. Fala, não, eu posso contar com a minha gestora. Eu posso contar com ela, ela está disponível. Né? Diferente tem aquelas pessoas que nunca têm agenda, que nunca têm horário, que nunca pode conversar, né? Não responde os e-mails. Gente, assim, é questão de respeito. Sim. Né? Então, esteja disponível para o seu time. Se você está liderando aquele time, você é responsável. Né? Precisa ter aquilo que a gente fala em inglês também, accountability, né? Com aquelas pessoas.
Então, eu acho que é por aí. Poxa, bacana, viu, Aline? Tem uma pessoa que comentou aqui, ó, Web TV Gomes Repórter, boa tarde a todos, boa tarde aí, muito bacana, viu, a participação de vocês aí, o pessoal tá participando, se envolvendo aí, né, Aline? E a gente só tem 5 minutos, Cláudio? Já tá acabando, isso aí, mesmo? Já tá acabando aí, você vê que boa, né, Aline? Eu tenho uma pergunta minha, pode fazer uma pergunta? Vamos lá. Se de repente é uma cultura que não proporciona um ambiente humanizado, você acha que é possível, sim, as pessoas, o líder, então, pelo menos na equipe dele, começar a trazer esse lado mais humano, e de repente aí, aquilo vai expandindo e transformar a cultura da empresa? Com certeza. Quantas vezes a gente já não viu... Porque a gente sabe que existe uma cultura que a gente tenta mudar, e às vezes não quer, tem aquela engessado... Mas você tem que ter aliados, Cláudio. Tá. Então, quando você vai num show, num estádio grande, né? Quando a primeira pessoa levanta o celular com a luzinha acesa, o que acontece? O estádio inteiro levanta o celular. Aquele movimento contagia os demais, né? Então, antes era o isqueiro, né? O povo fazia o isqueiro, agora é o celular. Então, eu acho que é sobre isso, é você encontrar aliados ali naquele ambiente de trabalho, outros líderes que também acreditam nesse caminho e começar a contagiar outras lideranças nesse sentido, né? E, lógico, buscar o apoio da área de pessoas, da área de recursos humanos. Certo. Porque ali estão os profissionais que podem ajudar a fazer esse movimento acontecer também, né? Então, assim, ser um agente de mudança daquela cultura. Então, eu acredito que é sobre isso, é você construir aliados e eu acho que é possível, sim, né? É uma jornada, mas assim, sozinho você não vai conseguir, você precisa ter outras pessoas dentro da organização que têm a mesma crença que você, né? E precisa entender se essa é a cultura que a organização quer implementar naquele lugar também. E se não for, tá tudo bem, eu acho que tem culturas e culturas, né? Eu até comentei isso porque na própria Google, quando fez uma pesquisa, acho que foi em 2000, não lembro agora o ano, que dentro da mesma Google tinha times que tinham mais engajamento. Uhum. Então, quer dizer, poxa, mas não deveria ser todos os times engajados, fosse uma cultura única? Então, quer dizer, por isso que eu te perguntei, porque às vezes a cultura não nos permite, mas a gente como líder, como pessoa... Sim, consegue promover ali, eu posso, pelo menos ali com a minha equipe, proporcionar sempre um ambiente mais humanizado. Sempre. Né? Porque aí na Google aconteceu isso. Por que as equipes, faziam mais diferença do que as outras? Foi descoberto que até é questão da segurança psicológica. Sim. Naquela equipe. Você nunca recusou uma proposta de trabalho ou de promoção porque, nossa, eu não quero trabalhar com aquele chefe. Não quero trabalhar com aquela pessoa. Eu já recusei no passado. Falar, não vou mudar de área. Não quero trabalhar com aquele gestor. Sim, então. É bem isso. Né? Nossa, Aline, o papo tá muito bom. Bom, assim, Aline, nós estamos indo para os minutos finais, tá, Aline? Infelizmente. Eu, como todo programa, gosto de estar indicando um livro aí. E o de hoje é do Eduardo Ferraz, que, gente, ó, Gente de Resultados, manual prático para formar e liderar equipes enxutas de alta performance. Editora Planeta Estratégia, do Eduardo Ferraz, que, aliás, eu estou aguardando a sua visita aqui no programa, hein, Eduardo? Né? Ele tem grandes livros aí, Aline. Então, assim, eu costumo indicar aí um livro aí, né? E assim, poxa, uma pena ali, que bate-papo incrível! Você precisa voltar mais vezes, Eu Aline. volto. Me convida que eu venho, Cláudio. Foi ótimo, foi uma honra. Gratidão. Aline, foi um prazer ter sua participação aqui. Deixa suas considerações finais, rede social aí para nossa audiência. Bom, quem quiser continuar esse papo comigo, fica à vontade para me acessar no LinkedIn, Aline Violine, exatamente como está meu nome. Eu vou adorar trocar ideias e conteúdo, aprendizados aí com quem tiver a fim de bater esse papo. Obrigada, Maravilha, Cláudio. Obrigada maravilha. pelo convite, obrigada pelo espaço. Para te achar lá é Aline Violine. Aline Violine lá. Não tem outra. Eu percebo assim, da sua parte, essa questão da humanização muito forte, viu, Aline? Eu quero te parabenizar. Realmente foi uma honra ter você aqui no programa. Tenho certeza que você contribuiu muito aí para a nossa audiência. Obrigada, Cláudio. Tá certo? Foi uma honra. Maravilha. Pessoal, quero também deixar aqui os meus agradecimentos aqui à equipe técnica e à direção da Nova TV Alto Tietê. Você que vem nos acompanhando aí, tá certo? E eu estou nas redes sociais, no LinkedIn como Cláudio Luve, no Instagram, Cláudio Luve 16. Eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 15 horas, horário Brasil, tá certo, gente? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.